trabalhar, então, agora essa noite com a professora Amara. A professora Amara é responsável pela disciplina que já está em fase de conclusão, que é a deficiência física. Então, professora Amara, nós estamos aguardando as suas colocações sobre a disciplina e também gostaria de lhe solicitar, foi até um pedido de algumas cursistas, uma explicação sobre a tarefa final, né, que elas estão com dificuldade de realizar. Mas primeiro vamos ouvi-la, então. Fique à vontade, professora Amara. Está bem. Boa noite a todas. Pelo que eu olhei, só temos meninas aqui, né? Então, sejam bem-vindas. É um prazer estar de volta a esse curso, que eu já tinha trabalhado anteriormente, ao lado da Carmen e das tutoras, algumas que eu já conhecia, outras que eu conheci nesse processo. Então, como a Carmen falou, essa disciplina encerra, né, esse módulo, e ela faz conexões e conversa com os módulos anteriores, especialmente com o módulo de tecnologias assistivas. Né? A gente vai trabalhar sobre atendimento educacional especializado ao aluno com deficiência física, e a tecnologia assistiva é um recurso que a gente usa bastante com o aluno que apresente esse tipo de deficiência. Então, vocês viram no vídeo, eu sou a professora Mara, professora do curso de terapia ocupacional, já trabalhei com educação, no curso de pedagogia, e atualmente eu trabalho no curso de terapia ocupacional, onde desenvolvo, junto com os colegas, um projeto que a gente chama TEIA, ou TEIA, né, que é Tecnologia Assistiva e Inclusão, funciona na escola IP Amarelo, aqui em Santa Maria, uma escola de educação infantil. Então, a ideia é justamente essa, a gente poder proporcionar a inclusão dessas crianças, apoiar os professores e também os familiares, né, pelo entendimento de que o processo de inclusão, ele é intersetorial, ele é interdisciplinar, e ele envolve a comunidade acadêmica, mas também a família. E dentro desse processo, por que eu estou aqui? Sou da área da saúde, embora tenha um mestrado, doutorado, trabalhei com a educação, mas é exatamente isso, é como esse profissional da saúde pode tirar esse jaleco, né, e olhar para esse espaço de sala de aula como espaço de educação, como espaço de aprendizagem, e como que nós que temos esse conhecimento que vem da área da saúde, que vem de processos de aprender, de estimular, de desenvolver crianças ou adultos, enfim, que têm algum tipo de deficiência. Como que esse conhecimento pode contribuir para o professor em sala de aula? Então, um pouco sobre isso que eu vou apresentar aqui, essas ideias estão no material que vocês receberam. Ele está uma aula extensa, mas eu fiz de propósito no sentido de vocês terem, nessa aula, uma síntese do que tem naquele material, pelo menos uma parte dele. Então, em alguns momentos, eu vou ser mais sucinta na minha explicação, senão a gente não vai ter tempo de conversar, e isso é importante depois para tirar, né, as dúvidas de vocês. Então, assim, o conceito de deficiência, né, ele vai mudando, e vocês que são da área da educação e que estão envolvidas com o curso, certamente já viu e vão ver muito isso durante todo esse curso. Ele vai mudando ao longo de diferentes momentos históricos, né? Eu estou pensando que a tradutora, a intérprete, vai passar trabalho comigo, eu vou tentar ser mais lenta. Enfim, ele vai modificando ao longo de momentos históricos, quando vai se modificando também a concepção de homem, de saúde, de sociedade. Isso vai imprimindo um olhar sobre essa pessoa com deficiência. Se a gente for olhar historicamente, nós evoluímos bastante, né, de uma pessoa que era segregada da sociedade para uma pessoa cada vez mais participativa e inclusa nessa sociedade, pelo menos é o que a gente deseja. Embora nos últimos tempos a gente esteja preocupados, porque a gente está vendo um retrocesso em termos de políticas públicas, de diretrizes, de normativas para essa população. Mas, assim, o que a gente tinha em 2015 é o conceito de deficiência, que ainda está em voga,
uma pessoa que tem um impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a gente vê que sai aquele conceito de deficiência, de inabilidade, de incapacidade. A ideia é entender que existe um sujeito que tem, na sua natureza, uma questão que é diferente do padrão, né, do desenvolvimento típico, e que isso, não simplesmente isso, mas isso associado a outras barreiras, vai facilitar ou dificultar a participação plena desse sujeito na sociedade em que nós vivemos. E aí eu coloquei essas duas fotos, não, essas duas fotos, eu estou com a tela aqui que ficou meio enlouquecida, porque eu estou com um telão do lado. A próxima foto, então, ela vai falar para a gente depois ver o próximo slide, onde aparecem crianças, né, que têm uma deficiência física, mas até que ponto isso interfere no seu processo de participação social, de participação nas atividades esportivas, enfim. Então, a ideia é também pensar que, quando eu me confronto com a incapacidade do outro, com a deficiência do outro, isso também reflete em mim a minha imperfeição. E a gente começa a pensar quem que é normal, né? Quem que é perfeito. Perfeito é um conceito tão forte, né, para a gente dizer, da mesma forma que também é forte esse conceito de defeituoso, como muitas vezes foi utilizado. Se a gente pensar naquela associação assistência, a ACD, Associação da Criança Defeituosa, né? É uma associação que presta um trabalho maravilhoso, tanto no atendimento quanto na formação de profissionais, mas quando ela surge com esse nome, com essa concepção, né? Hoje não se cabe mais, mas por uma questão histórica, ela permanece com esse nome e a gente não presta mais atenção ao que significa essa sigla, né? Então, a deficiência, ela não necessariamente está associada à incapacidade. E é isso que a gente precisa, que eu queria alertar, que a gente precisa conversar e pensar, que ter uma deficiência vai tornar um processo mais complexo? Vai. Pode levar a mais dificuldades? Pode. Mas o que a gente, enquanto professor, enquanto profissional da saúde, enquanto família, enquanto escola, enquanto gestão, pode pensar para que essas pessoas, que essa incapacidade não seja debilitante, não impeça a sua participação, a sua autonomia e a sua independência. E aí, quando a gente vê essa questão, a gente vê que, muito mais do que a deficiência em si, tem outros fatores que vão contribuir para uma autonomia e independência ou não. E aí vem agora a foto que eu tinha falado, né? É uma criança, aí a gente vê uma criança branca, loira, né? De uma classe social favorecida, obviamente, porque ela está com uma prótese assim, de alta tecnologia, e ela está praticando exercício físico. Ela está em duas modalidades, né? Na corrida, enfim. Então, o que a gente olha para isso, a gente percebe? Olha, ela está amputada as duas pernas e ela consegue participar de atividades esportivas. Então, é a deficiência física que está impedindo? Não. O que impede é a falta de acesso aos recursos que já foram produzidos, já são possíveis, mas infelizmente não são acessíveis a todas as pessoas. E aí entra o que a gente pensa, eu estou numa escola pública, numa escola que tem dificuldade até de materiais do dia a dia, do cotidiano, e como que eu vou resolver isso? Aí tem as tecnologias de alta complexidade, como essa, mas também tem o que a gente chama de tecnologias de baixo custo, que são aquelas tecnologias que ela vai ter, né, pela própria definição, um custo mais reduzido, muitas coisas que são possíveis de serem construídas pelos próprios professores ou outros profissionais, e que a gente possa, então, facilitar o acesso dessas crianças a um material escolar adequado, a uma classe adequada, a uma cadeira adequada. Então, aí para isso, o que eu preciso? É conhecer esse aluno. Quem é ele? Quais são as dificuldades que ele apresenta? Né? Quais são as limitações que ele apresenta? E aí, quando eu penso nas limitações, eu também preciso pensar não só nos limites, mas também nas possibilidades. Eu tenho que olhar para ele e enxergar o que dificulta a sua participação, claro, porque aí eu tenho que pensar em o que eu posso fazer para viabilizar
a sua participação, mas também enxergar o potencial desses alunos, né? Quando a gente deseja, quando a gente aposta, quando a gente pensa em algo como possível, a gente acaba tornando isso possível. Então, essa aposta do professor, essa aposta do familiar é fundamental para que a gente tire esse olhar de alguém incapaz, de alguém com limitações, para alguém que é possível, sim, participar, aprender, enfim, seguir o curso, né, da sua vida. Quando a gente fala, então, em deficiência física, de pronto, o que remete? Remete a uma situação a uma característica, né, em que aparece a dificuldade de mobilidade e de locomoção. Porque é uma deficiência que vai acometer o sistema nervoso central, geralmente, a questão motora, né? E, consequentemente, essa questão motora vai levar a uma dificuldade de mobilidade e de locomoção. Aí, assim, tem vários tipos de possibilidades eu diria, de diagnóstico, né, para caracterizar uma pessoa com deficiência física. Na escola, o que a gente vê muito, né, são as crianças que tiveram a sequela de encefalopatia crônica não progressiva, vulgo paralisia cerebral, e outros casos, meningomielocele, a própria acidentes vascular, traumatismo crânioencefálico, que pode provocar paraplegia, por exemplo. Então, vai levar uma criança a ser usuária da cadeira de roda, mas a dificuldade dela é só nos membros inferiores, os membros superiores são funcionais. Bom, além da deficiência física, tem outros déficits que podem vir associados. Então, eu vou trabalhar, tentar, não dá para a gente falar de todos, então eu vou focar em alguns exemplos, pensando na criança com paralisia cerebral, porque para que a gente possa fazer um raciocínio, né, longitudinal. E vou usar o termo paralisia cerebral, embora o correto seja a encefalopatia crônica, por ele ser mais curto e ser mais objetivo. Mas não é paralisia, porque isso foi algo que acometeu o cérebro dessa criança em fase de desenvolvimento e que gerou uma lesão. E essa lesão provocou dificuldades no seu aparelho motor, neuropsicomotor. Bom, então, geralmente, quando a gente vê, e a criança também com paralisia cerebral, porque ela vem não só, na maioria das vezes, não só com um comprometimento de mobilidade e de locomoção, mas ela tem vários outros déficits associados. É muito comum a gente encontrar deficiência sensorial também, a inadaptação sensorial, deficiência da fala, a questão o próprio déficit cognitivo. E quando a gente pensa nisso, por que esses déficits vêm associados? Nem sempre esses déficits estão relacionados à causa neurológica que causou esse quadro de uma deficiência física. Mas também, em muitos casos, está relacionado pela precarização dos estímulos que essa criança recebe, né? Então, quando uma mãe gera um filho, ela gera muitos sonhos, ela projeta muitas idealizações nesse filho, e ela espera um filho que seja que venha com saúde, que seja uma criança que tenha um desenvolvimento típico, que seja uma criança que vá seguir o curso do desenvolvimento de uma forma plena e como as outras crianças que ela observa ao seu redor, em sua família, enfim. E aí, quando vem uma criança com uma deficiência, o primeiro processo é um choque, né? É um luto em relação àquele sonho que eu tinha e aquela criança que está aí. Então, quando isso acontece, existem várias formas dessa mãe reagir, e essa forma dessa mãe reagir vai interferir nesse processo de desenvolvimento. Ela pode negar que isso está acontecendo, ela pode perceber e se assustar e fugir ou enfrentar, ela pode ser uma mãe super protetora que, por conta disso, não deixa a criança fazer nada, ou ela pode ser uma mãe que, passado o susto, ela encare o que ela tem para o momento e invista nesse filho, e principalmente acredite nesse filho, né, que ele pode se desenvolver e se envolver, né, com seu entorno. Então, quando isso acontece, maravilha, porque isso vai ser uma criança que vai ter acesso a estímulos. A criança no desenvolvimento típico, ela não precisa, por exemplo, de você dizer brinque, ela vai e brinca. Se você deixar, ela sai explorando
o mundo, né? Tanto o mundo dos objetos, se a gente pensar no período sensório-motor, quanto o mundo do social, né? As relações sociais e a relação com o mundo dos objetos. E quem estudou Piaget vai ver que esse período dos 0 aos 2 anos ele é muito rico em estímulos e em mudanças, né, de comportamento, de desenvolvimento. É um momento muito rico e muito importante que haja essa interação, que haja essa exploração. Quando a criança nasce com uma deficiência ou desenvolve, ela vai ser uma criança que vai explorar menos esse ambiente. Então, é preciso que esses pais sejam orientados a levar esses estímulos a essa criança, já que ela naturalmente não iria sozinha a alguns deles. E aí, muitos déficits acabam acontecendo por isso, pela essa falta de experimentação, essa falta de vivência, essa falta de exploração. Eu tenho um exemplo de uma brinquedoteca que nós tínhamos no hospital e recebíamos os pacientes que iam ser atendidos na fisioterapia. A brinquedoteca era um projeto de um curso de pedagogia lá em Cruz Alta. E aí, quando os pacientes vinham da fisioterapia para lá, a gente aproveitava, né, e fazia todo estímulos, enfim. E um dia veio um bebê, e aí quando uma criança pequena, até 1 ano, e quando a gente começa a conversar com essa mãe, né, sobre ele, como ele é, o que é que ele gosta, o que é que ele gosta de brincar, e ela disse, ele não gosta de brincar. Como assim ele não gosta de brincar? Ele não brinca por nada, ele não se interessa por nada. Você já experimentou estimular, apresentar esse brinquedo? E aí a gente começou a brincar com essa criança, mostrando uma coisa, mostrando outra. Ela, logicamente, se interessou. E aí aquela mãe saiu. Na próxima vez que ela voltou, ela veio com outro olhar e com outro sorriso. Ela disse, impressionante. Eu comecei a levar brinquedo para eles e ele começou a se interessar pelos brinquedos. Então, isso é fundamental, porque é isso que vai fazer essa criança ser estimulada e assim progredir. E quando eu falo, não precisa pensar só na criança, no bebezinho, não, mas é em todo o seu processo de desenvolvimento, em toda a sua escolarização. Se eu pressupor que aquela criança tem uma deficiência, tem uma limitação e não vai conseguir se movimentar ou participar da atividade recreativa junto com os colegas, ela vai ficar cada vez mais alijada desse processo social e coletivo que é proporcionado pela escola. Então, o que eu tenho que pensar? O que eu posso fazer para garantir que essa criança participe, né? E aí a gente tem que pensar em adaptar material, adaptar o próprio ambiente escolar, e quando nós pensamos na criança com deficiência física, a primeira coisa que a gente enxerga é a questão das dificuldades da acessibilidade física, né? Essa escola não tem rampa, não tem banheiro adaptado, o que a gente pode fazer? E isso é muito importante, mas ele não é a única coisa, né? Além da acessibilidade física do ambiente escolar, há também a questão das adaptações, das tecnologias assistivas que a gente pode usar em relação ao material escolar, em relação à classe onde essa criança vai sentar, a essa cadeira, a esse posicionamento dessa criança para que ela consiga ter uma postura adequada e consiga visualizar o quadro numa direção ok, que ela consiga prestar atenção. Então, a gente sabe que tem essas questões que são, né, olhadas dessa forma física, mas tem essa questão que é social também, que eu falei desde ali a mãe, mas também dessa questão na própria escola. Aí a gente vê assim, eu tive exemplos de uma professora que falou que tinha uma criança que ela fazia uso de cadeira de rodas, e ela era uma criança muito cativante, assim, os alunos, colegas gostavam muito dela e tal, e ela teve que conversar com eles, porque assim, eu estou falando isso para falar que além das limitações de mobilidade, existem as outras dificuldades, que são também atitudinais. E aí ela dizia, como essa criança ela é tão cativante, ela conseguiu fazer muitos amigos, isso estava sendo, em vez de algo muito bom, e o que era bom, mas também estava sendo um empecilho, porque todo mundo queria ajudar a criança, todo mundo queria fazer alguma coisa para ela, e daqui a pouco ela não estava conseguindo, né, buscar sua autonomia e sua independência, porque tinha muitas ajudas. Então, a gente tanto vai encontrar o estranhamento, porque a gente pode pensar que a gente evoluiu muito, mas às vezes eu tenho a sensação que a gente está num processo não sei, essa humanidade que tem se colocado aí, às vezes me assusta, e que, assim, a criança ela é
é ingênua, é boa por natureza. Mas ela vive num meio que de alguma forma ensina a ela a ser uma pessoa que olhe, né, para o colega com empatia ou com aversão, ou até com agressividade. A gente ouve falar de bullying, cada vez mais a gente vê isso mais próximo da gente, e isso acontece. Então, o professor também precisa estar atento a essa questão. Quando a gente pensa da inclusão desse aluno, a gente tem que também pensar nessas questões atitudinais. Então, assim, ó, tem a limitação da coordenação, da locomoção, da flexibilidade, a questão do equilíbrio e a força muscular. Esses são os pontos importantes que vão levar às dificuldades e que, portanto, a gente precisa olhar para eles, porque essas funções elas são essenciais para o desenvolvimento e o desempenho, né, adequado das atividades cotidianas, aquelas relacionadas às atividades de vida diária, a higiene, alimentação, vestuário, as atividades escolares, segurar um lápis, né, na posição adequada, qual é a posição que melhor se adapta à criança, a tesoura, cortar, usar a massinha, passar a cola, a quantidade de cola no papel, são detalhes que parecem simples, mas que ele pode ser muito complexo. Se a gente pensar uma criança pequena, tem dificuldade de fazer essas atividades até que ela vai amadurecendo no seu desenvolvimento neuropsicomotor e vai conseguindo. Uma criança com deficiência motora, ela é uma criança que vai levar mais tempo para evoluir nesse processo de coordenação e desenvolvimento neuropsicomotor. Aí vem também a questão das atividades lúdicas, que, quando a gente pensa em infância, logo remete a brincar. Brincar é coisa de criança. A gente sabe que é coisa de criança, adolescente, adulto e idoso. Mas, na infância, tem uma característica fundamental que é um meio e um veículo pelo qual a criança se apropria desses conhecimentos que foram socialmente elaborados, dos papéis sociais, ela aprende sensorialmente as questões motoras. Então, o brincar, a fantasia, né, o jogo do faz de conta, ele é fantástico para tanto elaborar sentimentos, mas também para pensar e desenvolver a capacidade de abstração, que é fundamental para os processos de aprendizagem e desenvolvimento, de um modo geral. Quando a gente pensa na questão da linguagem escrita, a gente lembra de Vygotsky, quando ele dizia que a criança, ao fazer uso de uma caneta e dizer que ele é um cavalinho, ela está fazendo uma transposição de significados. E isso é o essencial no processo de aquisição da linguagem escrita, porque eu vou entender que um símbolo arbitrariamente criado, a letra A, tem esse nome, se juntar com o C vai formar um CAK, e isso daí é uma capacidade de abstração, que no brincar ela é desenvolvida. Então, a gente precisa pensar nesses espaços para essas crianças, se é na educação infantil, principalmente, porque é uma fase em que o seu desenvolvimento permeado, ele é movido, mediado por esses processos. Depois vem a questão da socialização, das regras, de lidar com o outro na escola da educação infantil, do ensino fundamental, que também pode ser estimulada pelo brincar, mais tarde os jogos para os adolescentes, enfim. Então, e como é que a gente vai fazer isso, né? Quais são as atividades que os alunos vão estar fazendo, os outros, e que ele pode também participar? Em alguns momentos, ele pode ser um participante mais inativo, mas ele não pode ficar só assistindo os outros se divertirem. Então, a gente pensa nas atividades, e tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de desenho universal, né? A ideia não era que a gente não tivesse praças e parques não adaptadas para criança com deficiências, mas que a gente tivesse praças e parques e brincadeiras nas escolas que fosse um desenho universal, que todas as crianças pudessem compartilhar daquele momento, daquela vivência, daquela experiência. Temos muito para avançar? Temos, mas a gente tem que acreditar e ir em busca, né? Então, nesse processo todo, vem a questão da socialização dessa criança, né? Como é que essa criança está nesse grupo em que ela se encontra dentro dessa sala de aula? Qual é o lugar dela, né? Então, assim, isso aí um pouco eu já falei, né? Quando a gente olha atividades que são rotineiras, que são triviais, que são automáticas, ela pode ser muito penosa, muito trabalhosa para uma pessoa com deficiência. Se a gente pensar, aprender a dirigir, é empolgante, porque você está ali tentando e tal, aí depois você automatiza e aquilo perde a graça. Eu lembro de Valon, quando ele diz que a aprendizagem da criança se dá por
por atividades lúdicas, e ela é uma atividade meio, né? Até andar, a criança exercita esse caminhar, ela se diverte com essa sensação de estou ficando em pé, estou conseguindo dar um passo. Quando ela consegue caminhar com desenvoltura, perde a graça. Então, passa a ser um caminhar com uma atividade meio. Aliás, com uma atividade fim. Ela caminha para chegar a algum lugar. Aí, agora, a próxima etapa, ela tentar pular. E isso vai acontecendo de uma forma natural. A gente pensa, que legal, isso é tão fácil, isso é tão simples. Não é. Quando a gente vai ensinar uma criança que tem alguma dificuldade a fazer essas atividades, a gente para pensar como a gente automatiza e não percebe. Como depois de um tempo que você está dirigindo, você percebe a hora de trocar a marcha, pelo menos quem tem carro como eu, que não é eletrônico. E eu me lembro de perguntar, como é que a gente sabe que tem que mudar? Você vai escutar, você vai sentir, conversa, como isso, né? Mas é isso, automatiza, a gente automatiza. Então, parece que é fácil, mas é fácil para quem tem as condições físicas, mentais, né, cognitivas, e sociais também, porque tem acesso a algo que vai facilitar a realização da atividade. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Pensar, vou falar várias vezes, as limitações e as potencialidades. Não podemos nos prender só àquilo que impede, mas aquilo que a gente pode alcançar. Porque aí vem aquele conceito que eu acho fundamental que o Vygotsky traz, que é a zona de desenvolvimento potencial. Né? Então, tem que pensar nesse aluno como ele hoje não consegue fazer isso, e ele precisa da ajuda externa. O que eu consigo ver, o desenvolvimento potencial está prestes a acontecer. Então, por meio das ajudas externas, ele consegue, e depois ele vai internalizar esse aprendizado e desempenhar essa função com autonomia. Bom, então, a ideia é, vamos olhar para além das limitações da mobilidade, da locomoção e também dessas outras questões que estão ao redor dessa criança, pensando nas condições socioeconômicas e culturais. E eu vou dizer que essa é uma questão que me deixa muito angustiada, porque muitas vezes, e na minha trajetória profissional, eu tenho observado assim, que as dificuldades que a gente encontra nem sempre é por causa da deficiência em si, mas as condições que aquela... Eu vou falar muito em criança, porque a minha experiência é maior com criança, né? As dificuldades que essa criança tem, essa família tem, esse professor tem, para proporcionar, né, recursos para essa criança. Né? Quando eu trabalhei no CAPS, eu pensava que, infelizmente, não é o diagnóstico dessa criança o mais grave aqui, que deveria ser. Uma criança com transtorno mental, para estar no CAPS, é algo realmente preocupante. Mas e a gente vai trabalhar com ele aqui. Quando ele voltar para casa, que casa é essa? Que condições é essa que essa família vai ter de tratar, de compreender essa criança? E eu não estou subestimando ou querendo julgar mal, mas eu digo que muitas das dificuldades e dos transtornos, eles acabam ocorrendo por conta dessa precarização de vida. Que as crianças têm. Então, assim, para isso, que, novamente, a criança... outro tipo de problema, com outro tipo de, desenvolvendo outro tipo de atividade física. E aí, para chamar atenção para quê? Porque quando a gente é professor, a gente tem que pensar, ser objetivo, né? Pensar naquilo que eu preciso desenvolver. Eu imagino assim, que para vocês é muito difícil. Eu acompanhei professoras no ensino fundamental e na educação infantil. E aí a gente vê assim, se a gente pensa uma turma, né, com crianças que têm o desenvolvimento típico, trabalhar com todas elas já é algo, eu acho, muito difícil. Eu trabalhei muito com criança em atendimento individual ou grupos pequenos, né? Mas dominar uma sala de aula, prender a atenção dessa criança, propor atividades que sejam atrativas, né? E que leve ao propósito que está dentro do planejamento de ensino, é algo realmente assim fantástico. E acho que assim, os professores devem ser muito, muito valorizados, especialmente os professores dos pequenos, né? E aí a gente pensa, quando a gente não é só o conteúdo programático, não é só olhar essa questão, mas a gente trabalha com emoção, a gente trabalha com a sensibilidade, a gente trabalha com a espiritualidade também, que é um tema que vem sendo trazido até quando a gente pensa nos cuidados paliativos. Vamos pensar a questão da espiritualidade, a parte, a questão religiosa. E aí, a questão da empatia, né? E aí uma professora me disse assim, a autoestima é de primordial importância para que a criança possa avançar e ter sucesso. E concordo com você quando fala que isso também deve ser motivo de preocupação do professor do atendimento educacional especializado. O aprendizado está diretamente ligado à afetividade. E quando a gente pensa na psicomotricidade, é a psique, é a motricidade, mas é a emoção também.
né? Então, a afetividade, a autoestima é fundamental para que a gente consiga levar a esse aluno esse desejo de estar naquele grupo, de produzir aquilo que a gente tem como proposta pedagógica para ele. Aí, pensando assim, eu estou preocupada que eu falo mais do que... Mas ainda tem um tempinho. Bom, as dificuldades, né, que vai interferir nesse desempenho escolar. Quando a gente pensa, voltando, recapitulando um pouco, a questão da criança com deficiência física vai ter uma questão da mobilidade, né? Então, quais são essas características que vão marcar mais ou que vão dificultar mais esse manejo, não gosto muito dessa palavra, mas a esse estar dentro de uma sala de aula e poder aproveitar aquilo que o professor, né, tá propondo. Então, é muito importante que a gente pense qual é o interesse desse aluno, quais são as dificuldades que ela apresenta, que aspectos ela quer vencer, quais são as suas necessidades, os desejos, os interesses, pelo dizer dele, e não do meu. Não... Ela não tinha os 2 membros superiores, e aí você olha assim e pensa, vamos botar 2 próteses e fazer ela acontecer uma prótese maravilhosa. E aí roda o filme e ela começa a viver o seu dia a dia, corta o cabelo do filho, pega o filho no berço, passa no Mac e compra um lanche. Então, botar uma prótese ali seria um terror. O que ela precisa? Nesse caso, ela não precisa de nada. Ou pode ser que precise de outra coisa. Então, é isso que a gente precisa também estar atento. E aí, é por isso que eu digo que vocês são assim, muito importantes, porque vocês têm que estar de olho nisso, mas vocês têm uma pressão, se eu posso chamar assim, que está relacionada. Eu sou uma professora, eu tenho que levar essa criança no final desse ano a ter aprendido isso, isso e isso. Né? Bom, aí, mais uma foto para mostrar esses fatores ambientais, como eles podem ser dificultosos. Nessa escola tem acessibilidade, nessa escola eu tenho apoio da gestão para conseguir material, e tem materiais adaptados, eu posso construir esse material, eu tenho material para construir, porque acontece muito de os professores acabam fazendo isso pelo amor e pelo bolso, só que cada vez mais o bolso que entra é menos, né? Então, esses fatores ambientais são importantes. E aí, o que a gente pode fazer? Né? O que a gente, enquanto professor dessa escola, pode estar tensionando, conversando com essa gestão para mostrar necessidades e buscar, inclusive, caminhos, né? Editais, enfim. Aí, se a gente pensar nos componentes motores, né? Que são os essenciais assim, para a gente pensar, isso vai impactar. A questão tanto da dificuldade de locomoção, pode ser uma criança usuária de uma cadeira de rodas, ou uma criança que ela use muletas, ou que ela consiga caminhar, mas com dificuldade. Então, o que a gente geralmente observa é uma dificuldade dessa manutenção desse controle postural. E um controle postural inadequado, ele vai afetar a todo o mais. Então, se ela está sentada, aí é uma criança que, por exemplo, ela tende a sentar de um lado só, ela fica inclinada, a criança com paralisia cerebral tende a fazer uma superextensão da cabeça, do pescoço, ou uma hiperflexão, e aí ela sai do foco do quadro e do foco de visão. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa é pensar nesse controle postural. Né? Esse controle postural vai fazer com que ela, se mantendo nessa postura, ela consiga enxergar, ela consiga olhar para onde ela deve olhar. E como que eu faço isso? Desde adaptações nas cadeiras, né, que podem ser mais sofisticadas ou menos sofisticadas, a gente tem feito muitos, o que a gente chama de coxim, que a Suzel deve ter mostrado para vocês, uma adaptação, porque a criança com paralisia cerebral, ela tende também a flexionar as pernas, e aí é preciso deixar essas pernas na posição correta, e para isso a gente usa uma almofada que a gente chama de coxim, que ela é feita com espuma, para que essa criança mantenha essa perna na posição normal, e não cruze as pernas, e esse pé dessa criança precisa estar na planta do pé, fazendo um ângulo de 90 graus entre a perna e o pé. Ela tem uma tendência também a deixar o pé pendurado, que a gente chama de pé equino. Então, a gente precisa também controlar isso. Às vezes, dependendo da dificuldade do controle de cabeça, a gente também precisa fazer alguma adaptação para que essa cabeça se fixe no lugar. Desde o encosto, como algo do tipo aqui, que vocês podem ver,
ou algo mais elaborado, que pegue, inclusive, aos lados, para que ela mantenha essa cabeça posicionada. Porque esse alinhamento, né, postural vai repercutir em todas as, até na própria coordenação olho-mão, né? E aí aqui, como aqui está falando, a distribuição do peso nas duas nádegas, porque eles tendem, às vezes, a inclinar. Uma técnica que a gente tem usado bastante é inclinar um pouco para trás a dianteira do assento, fazer uma meia curva, que aí vai evitar que essa criança role para frente, né, escorregue para frente, e aí depois que você fizer isso, aí você faz o restante da organização desse corpo. As crianças a gente vê mesmo sem deficiência, elas costumam sentar em W, que é sentar com as perninhas viradas, as coxas, né, e as pernas para trás. E isso não é uma posição aconselhável mesmo para uma criança com desenvolvimento típico, muito menos para uma criança com alguma deficiência física. Então, manter os joelhos afastados, evitar também uma abertura exagerada. Vocês podem depois, aos poucos, olharem as demais dicas que tem nessa aula. Aí está também naquele material de uma forma completa. Em relação à cadeira de rodas, né, ainda peguei é fundamental a gente entender que quem está numa cadeira de roda, ele está numa posição no nível mais abaixo do nosso. Então, quando eu for falar com uma pessoa que está na cadeira de roda, eu preciso me agachar para que eu fique no mesmo nível do olhar dessa pessoa. Isso já vai passar uma sensação de empatia, de acolhimento muito importante, né? E ele não vai se sentir... até porque, independente de uma posição de hierarquia que pode passar, também acaba sendo danoso para a musculatura do pescoço, porque cansa, dói e pode haver, inclusive, estiramento, se todo mundo ficar falando com ela dessa forma. Então, o cuidado quando for manusear essa cadeira de roda... A cadeira de roda ela passa a ser parte do esquema corporal. Quando você pega na cadeira de roda dele, é como se você estivesse pegando numa parte do corpo. Não sei se você já tiver essa sensação, você está num sofá ou numa cadeira no banco, quando alguém bate, aquilo lhe impacta em você, né? Mexe com a cadeira conjugada. Então, essa cadeira de roda é como se fosse ele. Quando você pega nela, você está indiretamente provocando uma onda de movimento na pessoa que está ali. E aí é preciso uma atitude de respeito. Eu posso pegar, olha, vamos para... Agora a gente vai lá para a quadra do recreio. Vou pegar a tua cadeira de roda, tá? Posso empurrar? Posso te ajudar? E nesse processo também tem muito cuidado. Muitas vezes a gente escuta histórias de que a criança caiu de cadeira pela forma como foi conduzida. Na hora de descer e na hora de subir uma rampa, né? Tem posturas, tem manuseios que são fundamentais, levantar a rodinha para que ela possa subir, na hora de descer, inverter a cadeira e descer ela de costa também, evita que a criança, ou o adulto mesmo, ele escorregue dessa cadeira. Né? Então, esse alinhamento de cabeça, tronco e braços é fundamental. E o controle de cabeça, se a gente pensar desde o bebezinho, né? Quando o bebê nasce, ele não tem controle visual, ele não sabe nem quem sou, onde estou. Né? Eu sou a continuidade daquele peito. E, aos poucos, ele vai aprendendo, vai se desenvolvendo. E uma das primeiras coisas que concorre para esse processo no desenvolvimento neuropsicomotor dele é o controle de cabeça. Quando a criança começa a segurar a cabeça, é um salto evolutivo, assim, nesse processo de amadurecimento. E é um bom sinal para a gente que está trabalhando ou observando o bebê, de ver que ele conseguiu isso. E é o precursor de outros desenvolvimentos. Segurou a cabeça, daqui a pouco ele vai se amparar nas mãos e vai levantar essa cabeça, e ele vai depois conseguir sentar, enfim, ficar em pé e seguir. Né, nesse processo de desenvolvimento. Então, o controle de cabeça ele é melhor adquirido quando esse tronco, essa pelve estão apoiados. E esses pés também. Né? E aí também tem a questão dos componentes sensperceptivos. Né? A questão, como eu falei antes, a criança tem uma deficiência motora e ela, às vezes, também tem associadas outras deficiências. Então, como é que é o sistema sensorial? Como é que é a questão da visão, a questão da audição, a percepção tátil? A gente pensar o tato ele é fundamental para tantas questões, para tantas atividades que a gente faz. Um dia eu achei muito bonitinho quando
eu estava falando sobre estereognosia e tal, e a criança me perguntou o que é isso? E aí eu expliquei. Aí ela disse, entendi. A estereognosia é o olho da mão, né? Porque com essa capacidade eu posso enfiar a mão na minha bolsa e encontrar o lápis sem estar olhando para dentro da bolsa. Então, é algo que a gente utiliza no nosso cotidiano. A propriocepção também, essa capacidade que eu tenho de sentir, de perceber a minha posição no espaço, de controlar essa minha posição. Se eu vou dar um salto, como é que eu vou me preparar para isso? Se eu vou pegar um copo d'água, qual é a força que eu vou colocar? Quantas vezes a gente pega algo que pensa que é pesado e se assusta quando a gente levanta e algo é leve, ou vice-versa, né? O sistema vestibular, a gente vê hoje sendo muito utilizada a questão da estimulação sensorial e da integração sensorial, da importância disso para o desenvolvimento dessas crianças. Então, assim, isso depende de um bom funcionamento do sistema nervoso central, sim. Isso também é ajudado pelas experiências vivenciadas, sim. Isso deve ser estimulado por profissionais, não só na escola, mas também, dependendo da criança, ela faz atendimento com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, às vezes com a fonoaudiologia, e são profissionais que vão trabalhar também essas questões. Diferenciar figura e fundo, reconhecer constância das cores, formas, texturas, coordenação, olho-mão, tudo isso são aspectos que são fundamentais para o processo de aprendizagem. Tudo isso é algo que os professores vão trabalhar e que vão depender disso para o progresso do que ele quer levar esse aluno a aprender, né? Então, esse contato visual com o professor, ele é fundamental. A questão cognitiva, né? Se a criança consegue manter a atenção, dirigir e manter essa atenção, como é que está a memória dessa criança, as habilidades de organização, de sequenciação, de seriação, a resolução de problemas, a capacidade de abstração, como eu já falei, fundamental para outras conquistas também. E os componentes psicossociais, né, que a gente tem que estar atento, porque a gente vê, assim, cada vez mais a gente observa uma precarização, né, esse mundo que a gente está vivendo, a questão econômica e social, cada vez mais, assim, eu trabalho na universidade e a gente vê cada vez mais, a gente tem, que é uma coisa muito boa, porque graças às cotas, aos reúnos da vida, a gente tem recebido alunos de várias esferas, né, de várias classes sociais. Antes a gente via a elite na universidade, agora a gente vê pessoas de diferentes formas, mas também com diferentes dificuldades. Isso não impede que eles avancem, isso não impede que eles saiam bons profissionais. Mas é preciso que a gente, professor, também perceba, peraí, eu tenho que pensar nessa minha forma de ensinar, né? Eu tenho que repensar como que eu vou trabalhar. E também aprender, porque esses alunos têm dado um banho na gente em relação a olhar esse mundo de uma outra forma, né? A olhar tantas coisas que passavam desapercebidas. E aí, assim, é importante a gente estar atentos a isso, porque às vezes a gente lida não só com a questão da deficiência, etc. e tal, mas com a questão da criança que chega para a escola porque ela precisa comer, né? Bom, então, o Amara, qual está indo? Amara? Tá. Amara. Oi. Tá? Oi, nosso tempo tá. Tá. Tá bom. Eu vou ser mais rápida ainda. Não, mais sucinta. Então, para resumir, é o foco no desenvolvimento típico, para a gente entender a dificuldade, é avaliar os limites e as possibilidades e conhecer a história do sujeito, certo? E aí depois a gente parte para pensar na elaboração desse material de apoio, dependendo da necessidade da criança, em ver as adaptações ambientais, que a gente também já conversou um pouco sobre isso. Aí tem um rol de possibilidades, a questão da adaptação do próprio material escolar, como eu também já falei, tem várias coisas que já são prontas, que a gente pode comprar, mas a gente também pode construir, porque às vezes o que está pronto, ele cabe naquela criança, e às vezes é preciso ser individualizado. Enfim, é como eu falei antes, eu coloquei completo, tentei colocar o mais completo, porque eu estava pensando que essa aula poderia ajudar vocês a construírem e desenvolverem aquele caso, né? Mas, assim, para finalizar, o nosso desafio é essa mudança de paradigma, de pensar
os profissionais da saúde vão fazer a clínica e os da educação vão fazer a educação. Como que a gente pode se unir para pensar no sujeito dentro do contexto escolar? E hoje a gente vê o serviço social e a psicologia, eles conseguiram colocar uma legislação que permite, que obriga, né, esses profissionais estarem na escola. Não para medicalizar, no caso do psicólogo, para diagnosticar, mas para ter esse olhar sobre as outras dificuldades que são além da educação, mas que interferem na educação. Então, o que é a funcionalidade? É a experiência humana em relação a estruturas e funções corpóreas, né? Como elas estão, qual é o funcionamento dele, atividade e participação, estruturas e funções corpóreas. A incapacidade são as estruturas e as funções corpóreas com deficiência e sua interrelação com as restrições às atividades, a participação nas atividades, e aí reforçando na interação com condições de saúde, educação, fatores pessoais e ambientais. E o que é uma funcionalidade otimizada? É uma pena que ele era animadinho. Quando eu clicava aqui, a pessoa subia na rampa. A rampa se transformava, né, de uma escada numa rampa e ela subia. Mas, enfim, eu trago essa fala da Ferriotti, que é uma terapeuta ocupacional, que ela diz assim, ela usa a metáfora da coxa de retalho para falar da trama da união, né, de retalhos, das mais diferentes texturas, cores, tessituras, formas, tamanhos e densidades, e um processo de construção de possibilidades, sem a idealização exata do produto final, porém com um objetivo comum: lidar com a realidade, transformando relações, descobrindo potencialidades na construção de um projeto coletivo em prol de uma sociedade inclusiva. Então, independente de uma deficiência, você já tem na sala de aula uma diversidade de pessoas. E quando essas pessoas apresentam também outras diferenças, vai ampliar ainda mais essa diversidade e a necessidade desse olhar. Enfim, um movimento inclusivo nas escolas, por mais que seja ainda muito contestado, pelo caráter ameaçador de toda e qualquer mudança que ocorre, especialmente no meio educacional, ele é irreversível, por mais que ele esteja passando por um processo de retrocesso, ele convence a todos pela sua lógica, pela ética e pelo seu posicionamento social. Eu queria... Deixa eu encerrar aqui. Ai, gente, me desculpa. A Carmen falou que eu tinha um tempo X e ela estranhou uma aula grande. Eu prometi para ela que eu ia fazer, mas aí a gente se empolga e quando vê, está indo. Não, é só porque as meninas elas querem, algumas turmas, elas querem uma explicação maior daquela atividade que tu propôs. Tem algumas algumas cursistas estão com dificuldade de fazer. Então, nós precisávamos esclarecê-las com relação a isso, mas assim, essas tuas colocações de hoje são fabulosas, muito obrigada, uma excelente exposição, Amara, muito bom. Tá? Agora vamos ver o que as gurias, né, precisam para realizar aquela atividade. Tá bom. Elas vão me falando, elas não têm o microfone aberto, mas elas vão me falar agora aqui tu pode já ir explicando para elas, aquelas, acho que é o estudo de caso, eu acho. E aí, então, elas vão me falando aqui pelo chat aqui, e aí eu vou passando para ti, caso elas tenham alguma dúvida, mas é só aquela explicação ali. Pode falar, Amara. Vê só, eu entendi que você ia passar as questões e aí eu ia responder, mas elas querem, então, em linhas gerais. Não, algumas solicitaram. Não, pode começar a explicar aquela atividade, porque algumas já tinham solicitado via WhatsApp para mim durante a semana, que eu te solicitasse. Tá. Tá? As perguntas não estão vindo agora, então é melhor a explicação que elas estão precisando. Tá bom. Então, assim, qual era a minha ideia? Né? A ideia inicial era fazer... Eu queria, na verdade, propor que vocês trouxessem um caso fictício ou real, né? Que se juntassem e pensassem um caso que vocês, de repente, acompanham e a gente pudesse trabalhar em cima deles, até porque poderia ser algo que poderia ajudar no cotidiano de vocês. Mas aí isso ia ficar muito complicado.
E aí eu fui fazer um caso fictício, e aí juntei um pouco daqui e dali, e dali a pouco as tutoras apontaram algumas incoerências em relação à escolarização, porque vai mudando, como eu não estou dentro da sala de aula, eu me perdi um pouco ali. Mas a ideia é o que eu queria, que vocês fizessem o exercício. Assim, e também assim, tem algumas pessoas que podem ter já um contato com a criança com deficiência física, e vai ter gente que está verde, que não teve, que nunca viu. Como é que eu vou fazer isso? Então, o que eu queria que vocês fizessem era esse exercício, pensasse nessa conversa que a gente teve, nesse material que eu enviei, na aula que a Sucel deu, porque aí ela mostrou algumas possibilidades de recursos tecnológicos. E para mim, assim, ó, o que vai ser válido vai ser vocês pensarem isso. Olha, eu estou com uma criança com a deficiência na minha sala de aula. O que, que eu preciso olhar? O que, que eu preciso pensar? O que, que eu preciso propor? Então, minimamente, eu dei ali algumas questões, algumas limitações dessa criança para vocês fazerem esse exercício de, essa criança tem uma... Deixa eu me lembrar agora do caso. Desde que eu quero que vocês pensem, desde a questão da acessibilidade, da questão atitudinal, das relações entre os colegas, de como esse ambiente da escola ele é caracterizado. Essa criança ele tem um atraso no desenvolvimento, tem espasticidade. Hoje vocês ouviram falar. Então, como é que a gente vai pensar em posicionar essa criança? Essa escola tem isso? O que eu posso fazer para buscar? Enfim, a ideia é que vocês pudessem fazer um exercício. Eu sei que é complicado quando você nunca teve um contato, quando também é uma área, assim, algo que não é do curso da pedagogia, da educação especial, né? Vem um pouco desse conhecimento que é da reabilitação, que é um conhecimento da área da saúde, mas por isso que eu digo a importância de casar, né, essas duas áreas para que se possa, né, ter um melhor atendimento à criança. E aí, assim, na educação especial tem alguns suportes, né, em relação a isso. Basicamente era esse exercício que eu queria que vocês fizessem, de pensar assim, eu tenho um aluno, se vocês quiserem mudar um pouco o caso, aproximar de algo que vocês já viram, que vocês acompanham, também pode ser. E se eu não tenho alunos, né, com deficiência, eu posso, é uma coisa fictícia, né, eu posso pensar, né, uma deficiência física e aí resolver o caso como se existisse aquele caso, né, Amara? Exato, claro. Exato. Não necessariamente, porque o curso é para preparar, né, para esse tipo de atividade. Então, a gente pode criar, né? Exato, e eu acho que começa por aí, né? A gente fala sala de aula invertida, tu vai lá, faz, depois tu vai aprender. Quando esse exercício de refletir sobre, sabe? De parar para pensar sobre isso já é um processo de aprendizagem. Porque, eu nunca tinha parado para pensar que a cadeira de roda eu tinha que cuidar para falar no olhar no mesmo nível, ou de eu inverter essa cadeira e fazer essa rampa, a pessoa descer de costa, sabe? Então, são essas questões. Eu queria, na verdade, sim, que pudesse ser uma forma de sensibilizar o olhar de vocês. Elas estão colocando ali, não sei se você está conseguindo ler, tem a Ana Paula colocou, né, que a maior dificuldade foi a forma como foi colocada. Eu acho que foi aquelas informações ali, né, de interpretação, né, Mara? Né? Uhum. E aí a Tatiana está perguntando, para o plano de atendimento, tem questões norteadoras? Não, né? Eu tenho que... Não, o que eu coloquei ali foi assim, mostrando o que eles têm e o que seria o que se poderia ser chamado de questões norteadoras. Seria a caracterização, que você tem uma ideia, né? E quando eu falo, o objetivo é esse, depois, aspectos a serem desenvolvidos. Tá? É por aí que vocês devem caminhar. A partir daí. Uhum. A partir Isso. daí. Uhum. Que bom. Pois porque fica difícil a gente... que a aula esclareceu, né? Mas assim, eu achei que foi importante vocês ficarem com pensarem sobre isso antes da aula, porque isso acho que fez com que a ideia era que vocês pensassem sobre isso. Quem tem experiência já com a criança ia ser mais tranquilo, quem não, mas ia parar para pensar. E na aula vocês iam olhar e escutar determinadas questões com mais
com um olhar mais voltado para aquilo que eu queria que vocês enxergassem, entende? Porque já tinha havido um exercício anterior de pensar sobre. E no teu material de apoio tem bastante, de apoio não, o básico tem bastante coisa, né, Amara? Pois é, esse daí eu tentei fazer a síntese, e por isso que ficou muito longo, mas no básico tem mais coisas, e tem Isso. no principal e nos básicos. E também vocês podem recorrer ao material que a Suzel mandou para vocês, porque ali tem vários exemplos de tecnologias assistivas que vocês podem estar trazendo para compor esse caso, né? A resolução dele. Isso. Uhum. A Silvia está aí também. Sim, a Silvia está nos acompanhando. Oi, Amara. Estou impressionada, encantada com a tua aula. Meu Deus do céu, como é que consegue? Ela fala assim, ó. Discorre com muita facilidade. Parabéns, parabéns. Esse já fica bom. Sua trajetória. Conhecimento excelente, parabéns. Vou ver se as cursistas... Obrigada, gente. Foi muito bom aqui. Levei um susto muito grande, porque eu tentei entrar antes para, né, testar tudo e tal. E aí, quando eu entrei, ninguém me ouvia e caiu na internet. E o meu celular tinha morrido. Mas, graças a Deus, que deu certo. Amara, eu gostei dessa abordagem do desenho universal, né, porque ele inclui a todas as pessoas. Então, nós nos vemos no processo de desenvolvimento, né, interação com os outros. E nessa abordagem, a questão que eu não tinha ouvido ainda, da espiritualidade, assim, não tinha ouvido nesse contexto, né? Foi espiritualidade que tu falou, né? Acho que deu uma cortadinha. Eu gostei muito disso. Deu. Eu estava com medo que eu caí. Então, esse desenho universal, quando eu vi esse conceito, eu achei fantástico, né? Porque se a gente quer incluir, aí quando a gente faz uma praça adaptada, que já é uma coisa fantástica, porque às vezes a gente pensa assim, as crianças têm dificuldade, porque elas ficam em casa, elas não têm aonde ela ir para o seu lazer, que faz parte, né, do processo, é uma atividade cotidiana que todas as pessoas deveriam fazer. Então, quando ela chega numa pracinha, aquele balanço não consegue fazer, ela não consegue se balançar nele porque ela não tem equilíbrio. Então, teve um momento que se criou praças adaptadas para que essas crianças pudessem ir no balanço, enfim. E que é legal, muito bom. Mas esse desenho universal, eu acho fantástico. Eu descobri ele quando eu trabalhei com o pessoal do desenho industrial aqui da UFSM. E que a ideia era exatamente essa. A gente tem que fazer um desenho que todo mundo possa participar, que a criança, que seja atrativo e seja possível da pessoa com a dificuldade, uma limitação visual ou não, física ou não, e uma pessoa sem nenhuma dificuldade, utilizar aquele mesmo brinquedo, por exemplo. Então, aí eu vou proporcionar essa interação com aquelas crianças que estão naquela pracinha. Né? E isso é muito legal. E a questão da espiritualidade, a gente tem a gente vem trazendo muito essa preocupação, ou digamos assim, ou esse eixo, né? Quando na saúde ele começa muito a ser pensado na questão dos cuidados paliativos, né? Que é aquele cuidado para o paciente que é uma doença que não tem cura. E eu posso ter uma pessoa em cuidados paliativos o resto da vida, porque ela não vai se curar de uma diabetes, por exemplo, mas e muitos nem se caracterizam como assim, a gente não fala de diabetes como cuidados paliativos, mas chega num momento, geralmente ele é usado um termo para aquelas doenças que não têm cura e que estão em fase final da vida. E aí, na medicina tradicional, os médicos dizem, não tem o que fazer por esse paciente, e o médico corre disso, porque ele estudou para ser alguém que vai curar, ele estudou para ser alguém que vai salvar vidas. Então, admitir que não pode salvar vidas é para eles muito pesado. Então, entra essa questão dos estudos do cuidado paliativo, que é tão fantástico assim. A gente tive um projeto ali com as crianças com câncer,
E quando a gente começa a ler, a gente consegue aguentar o tranco, porque a gente consegue entender que, assim, ó, eu não posso impedir dele morrer, mas eu tenho muito o que fazer nessa qualidade de vida, nesse final de vida. Para essa criança, para esse familiar, seja criança, adulto, enfim. Então, dos alimentos para se pensar esses cuidados paliativos é a questão da espiritualidade. E aí a gente tem trazido para outros lugares também que a gente tem transitado. Porque, e eu digo assim, mas sou uma pessoa que tem buscado isso, porque eu não tenho uma crença religiosa e cada vez mais eu me decepciono com as religiões que eu vejo, mas eu sinto que tem que ter uma conexão com alguma coisa, né? Então, e isso é muito maior do que qualquer, acho que religião, né? E isso ajuda muito, muito. Quando a gente vê assim as famílias que conseguem ter, né, isso desenvolvido, são pessoas mais fáceis não é se aceitar, mas assim de se trabalhar, de a gente conversar, deles entrarem no processo de busca e de luta, né, para que a pessoa sob os cuidados dele consiga ter o maior desempenho possível. Né? E não é uma questão... É bem importante também a associação que tu fez desse desenvolvimento e dessa busca da espiritualidade, porque ela se associa com as emoções, né? Então, uma pessoa que consegue expressar, né, e encontrar com essa emoção que é difícil, né? O afeto, a emoção, enfim, ela é difícil de expressar, é difícil de perceber, é difícil né, de enxergar, porque também não aprendemos a dizer isso, então ela se vincula, certo modo, a essa questão da espiritualidade. Então, acho que é um outro caminho, né? É uma busca, acho que tu trouxe também essa leitura, né, da emoção, da espiritualidade. E a questão do desenho universal, eu queria fazer uma associação com eu penso assim que foi um início, assim, uma tentativa que nós estamos fazendo de dar início à Universidade Federal de Santa Maria, partindo da biblioteca, um espaço que é chamado de desenho acessível. Sim. Mas que precisa de muito trabalho ainda, Mara, para não ser mal utilizado e interpretado. Né? Porque a utilização, eu fico pensando assim, ó, o que é essa inclusão, né? O que é sentir-se participando de um espaço? Todos somos diferentes, isso assim, tu teve assim, tu foi muito iluminada quando tu falou da maneira como somos diversos, como somos, né, diferentes um dos outros, né, independente de ter ou não deficiência. Então, isso é a questão, né, do desenho universal, como tu estar em diferentes espaços precisando de certas especificidades, considerando um ou outro recurso. Então, entender esse desenho universal, né, num espaço acadêmico, como é o caso, né, começando pela biblioteca, que é onde tem, digamos, a fonte, né, do conhecimento, de uma maneira muito, eu acho que muito, muito concreta, mas é de onde nós conseguimos, o humano consegue enxergar. Me parece assim que é um início algo assim muito primitivo, mas é uma forma, né? Então acho que estamos precisando muito do apoio, da leitura, da ajuda. Assim, eu te convido a conhecer ali o espaço na biblioteca e ver o que nós podemos fazer a partir dali, de forma que o desenho universal consiga ser compreendido a partir dali, sabe, por um conjunto maior de pessoas, compreendido e utilizado, né? Porque eu me vejo, né, participante daquele espaço ali, fomentando também aquele espaço. Então, como trazer, né, para o centro de uma discussão, para o centro de uma utilização, né? Enfim, eu fiquei assim muito satisfeita com a tua fala, Amara. Tu é uma pessoa muito evoluída, para transmitir com esse saber, assim, com essa sei lá, essa iluminação toda. Parabéns e muito obrigada. Eu vou te chamar para irmos juntas na biblioteca. Muito obrigada.
Teu microfone está desligado. Desculpa, eu tenho que fazer isso, os alunos têm que me lembrar. Eu estava brincando, eu disse que será um prazer, conte comigo. E aí eu lembrei, não sei se tu lembra, mas eu dizia, Silvia, quando eu terminar esse doutorado, eu vou trabalhar contigo nessa acessibilidade aí. Porque acho fantástico, é uma área muito, me instiga muito. Pode contar, vou sim, prazer. Obrigada, muito. Vou fechando, então, o nosso horário, vou agradecendo a Silvia pela sua intervenção, né, sempre bem, né, colocada, abordada, agradecendo a professora Mara pela aula brilhante de hoje, e agradecendo a todas as alunas pelo tempo, né, e que puderam participar, e as outras já sabem que fica gravado e podem acessar depois, tá? Então, muito obrigada, Mara.